Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Rodrigo, sou tutor de vocês do Polo de Diamantino, da disciplina de Cartografia e Educação 1, que está sendo supervisionada pelo professor Dr. Rafael Sanzio. E hoje nós combinamos de fazer uma videoaula que vai pegar um pouquinho dos conteúdos da primeira, segunda e terceira semana principalmente, para dar um subsídio melhor para vocês aí na nossa prova, certo? Adianto também que depois da apresentação dessa videoaula, da gravação dela, eu deixarei disponível na plataforma os slides que eu vou passar aqui para vocês, certo? Então gostaria que vocês inicialmente fizessem de novo uma leitura da nossa plataforma, a leitura do material indicado, que está lá na segunda semana no arquivo PowerPoint, que é o livro dos temas em Geografia à Distância, que vai tratar de alguns assuntos importantes sobre a cartografia que também servem como material de estudo e revisão para a nossa prova, certo? Lembro também a todos que a participação nos fóruns é fundamental, mesmo que o fórum não seja avaliativo, a nossa participação é sempre necessária para dirimir nossas dúvidas e a gente poder debater dentro daqueles nossos assuntos propostos, certo? Então estamos aguardando vocês participando do fórum, viu gente? Então a gente vai começar aqui nossa aula. É uma videoaula, como eu já disse, da Cartografia e Educação 1. A primeira questão, gente, que vocês têm que entender, que está lá no nosso material e na nossa plataforma e na nossa disciplina, é diferenciar necessariamente o que são paralelos, o que são meridianos, que são essas linhas imaginárias que cortam a Terra. É exatamente o cruzamento delas que vai dar as localizações. Então, os meridianos são aqueles círculos máximos que são todos em consequência e cortam a Terra em duas partes iguais de polo a polo, ou seja, o polo leste e o polo oeste. E tem como o meridiano principal, ou 0 grau, o Greenwich, certo? Então, são as linhas verticais que cortam a Terra em meridianos. Os paralelos, por sua vez, já são as linhas horizontais que têm como referência a linha do Equador, e elas variam de norte a sul, partindo do 0 grau no Equador até 90 graus ao norte, chegando no Polo Norte, e 90 graus ao sul, chegando no Polo Sul. Então são esses círculos que cruzam os meridianos perpendiculares, isto é, em ângulos retos, apenas em um círculo máximo, o Equador a 0 grau. Os outros, tanto no hemisfério norte quanto no sul, vão diminuindo de tamanho à proporção que se afasta do Equador, até transformarem em cada polo num ponto de 90 graus. São as linhas horizontais. Vocês percebam também nesse quadro que está do lado direito da tela de vocês, que vai tratar das latitudes e longitudes. Então, relembrando, quem determina as longitudes são os meridianos, e quem determina as latitudes são os paralelos. Então, a latitude geográfica, gente, é aquele arco contado sobre o meridiano do lugar, que vai do Equador até o lugar considerado. A latitude, quando é medida no sentido do Polo Norte, é chamado de latitude norte ou latitude positiva. Por isso que quando vocês visualizarem uma coordenada geográfica e ela tiver com a latitude mais 80 graus, por exemplo, ou mais 90 graus, isso quer dizer que ela necessariamente está no hemisfério norte. Se essa latitude for no sentido sul, ou seja, no hemisfério sul, ela vai ser chamada de latitude sul ou negativa. Então ela estará com o sinal de menos na sua frente, né, o menos 90, ou o 90 graus ao sul, assim como 90 graus ao norte. Então, relembrando e para fixar, o positivo na latitude refere-se às latitudes no hemisfério norte e o negativo às latitudes no hemisfério sul. Caso não tenha o sinal de mais ou o sinal de menos, o que vai referenciar a posição dessa latitude é o símbolo N de norte ou o símbolo S de sul, logo após o valor da coordenada. Por sua vez, as longitudes, que são aquelas linhas horizontais que variam no sentido oeste e leste, e tem como meridiano de Greenwich o seu ponto de partida, ou seja, de 0 grau, que é aquele arco contado
que vai de Greenwich até o meridiano do referido lugar. A longitude pode ser contada no sentido oeste, quando é chamada longitude oeste de Greenwich, né, o WGR, ou negativa, se cortada no sentido este, né, ou leste, é chamada longitude este de Greenwich, EGR, ou positiva. Então, assim como os números positivos estão ao norte, na latitude norte, os números negativos estão ao sul, na longitude sul, nós temos também aqueles meridianos que estão na longitude oeste, são sempre vinculados ao símbolo negativo, ao sinal negativo. E as longitudes que estão a leste, ou oeste, né, representadas pela letra E, terão o sinal de positivo na sua relação. É exatamente o cruzamento entre meridianos e paralelos que vai determinar a localização desses locais. Esse conteúdo que vai tratar das coordenadas geográficas, ele estará disponível na próxima semana, então ele ainda não é assunto para tratarmos por aqui, certo? Então vamos para o nosso segundo slide. Seguindo a ordem de apresentação dos conteúdos da nossa disciplina, nós também vamos tratar tipos de projeção. Como vocês puderam ver na nossa plataforma, tem um vídeo bem bacana, explicativo lá sobre as projeções cartográficas, e eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, logo após assistir a esse vídeo, façam a leitura do material proposto e depois a leitura dessa aula que vai ficar disponível. Aqui nas projeções, a gente tem uma perspectiva apenas informativa para vocês entenderem as diferenças das projeções, certo? Então as projeções elas podem ser classificadas quanto ao método, se ela é geométrica ou se ela é analítica. A diferença entre uma projeção geométrica é que essas geométricas se baseiam em princípios geométricos de projeção, ou seja, podem ser obtidos pela interseção, ou seja, o cruzamento sobre a superfície de projeção do feixe de retas que passa por pontos da superfície de referência, partindo de um centro perspectivo, ou seja, um centro de vista, de um ponto de vista. Já as projeções de método analítico são aquelas que baseiam em formulação matemática obtida com o objetivo de se atender condições, ou seja, características previamente estabelecidas, que é, gente, o caso da maior parte das projeções existentes. Por quê? Porque nós vamos partir de que princípio? A Terra ela tem um formato de geóide, né, que ela não é necessariamente circular e nem necessariamente elipsoidal. Mas digamos que nós pudermos fazer uma representação de uma bola da Terra. Como é que eu saio de uma estrutura que tem 3 dimensões para uma estrutura de 2 dimensões, que são os casos das projeções? Por exemplo, como é que nós fazemos um mapa mundi? Como é que o mapa mundi vai sair do formato de uma bola para um formato plano, que é o nosso mapa? Então, nós temos correções matemáticas do ponto de vista do método analítico que vão fazer cálculos para que as distorções de área e superfície sejam as menores possíveis. Então, por isso que o método analítico é o mais utilizado. Além do método analítico, nós temos outra característica que diz respeito à superfície de projeção. Nós temos projeções que, quanto à superfície de projeção, são planas ou azimutais, que quer dizer que o tipo de superfície pode assumir 3 posições básicas em relação à superfície de referência. Ou polar, se o mapa tiver com a sua superfície plana colada nos polos, que é aquele modelo de projeção do símbolo da ONU. Um equatorial, caso o plano de projeção esteja colado na linha do Equador, e oblíqua ou horizontal, quando você tem um plano ao longo de toda a superfície horizontal da Terra, certo? Quanto à superfície de projeção, nós temos também as projeções cônicas. É só vocês imaginarem um cone, no próximo slide vai ter uma figurinha explicativa desses tipos de projeção que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então as cônicas é se você imaginasse um cone e você colocasse a Terra na boca maior desse cone. E depois você fizesse a abertura desse cone para um plano horizontal e a Terra seria projetada nesse plano.
Então as cônicas, embora esta não seja uma superfície plana, já que a superfície de projeção é o cone, ela pode ser desenvolvida em um plano sem que haja distorções. E funciona como superfície auxiliar na obtenção de uma representação. Ou seja, a sua posição em relação à superfície de referência pode ser normal, transversal e oblíqua, ou horizontal. Isso vocês vão ver na figura representativa logo mais nos próximos slides. Quanto à superfície de projeção, as projeções também podem ser cilíndricas. Se na de cima eu tenho um cone, aqui nessa de baixo eu tenho um cilindro. É como se você tivesse um cilindro e a Terra estivesse dentro desse cilindro. E ao abrir esse cilindro num plano, você tem a projeção e a representação da Terra agora num plano, num mapa. Então, como a superfície cônica, a superfície de projeção que utiliza o cilindro pode ser desenvolvida em um plano e suas possíveis posições em relação à superfície de referência podem ser equatorial se estiver ligado à linha do Equador, transversal se estiver ligando um ponto a outro e oblíqua se estiver projetando toda a superfície horizontal da Terra. Aqui nós temos os exemplos. A superfície plana. Vocês têm esse plano que está sendo projetado no polo, né? Como tal qual o mapa do símbolo da ONU. Nós temos um outro plano equatorial agora, onde você tem a projeção da Terra num plano ao longo da linha do Equador. E a horizontal, um plano tangente em um ponto qualquer. Então, é como se vocês pegassem essa bola e abrissem ela nesse plano, ela sairia a representação da projeção. As cônicas, por sua vez, como eu havia dito, ó, a Terra que está representada por esse círculo, ela está dentro de um cone. De forma normal, se ela estiver nessa posição meridional, de forma transversa, se ela estiver seguindo a posição equatorial ou nos paralelos, e essa forma horizontal se ela estiver ligada em qualquer ponto inclinado da Terra. Com as cilíndricas, a mesma coisa. Você coloca a Terra dentro de um cilindro e você faz a abertura desse cilindro e ele vai virar um plano, conforme as figuras que estão à direita do nosso slide. A mesma coisa, a equatorial, se ela tiver com a totalidade da superfície do Equador ligada a esse plano do cilindro. Perceba que as partes da Terra que tocam no plano do cilindro são aquelas partes que terão a menor distorção de superfície área, em detrimento das áreas que não estão tocando totalmente no plano ou do cilindro, no plano do cone ou no plano propriamente dito. Então, numa projeção cilíndrica, as menores distorções de superfície área certamente serão nas regiões mais próximas à linha do Equador. E as distorções maiores, do ponto de vista dessa aqui cilíndrica, por exemplo, estarão mais distantes da linha do Equador, ou seja, mais ao norte, mais ao sul, mais próximas aos polos. Por isso que nós temos projeções, a gente vai mostrar aqui, que você tem um exagero de tamanho, por exemplo, da Groenlândia, da Antártida. Por quê? Porque a projeção do plano ela não foi totalmente transpassada na projeção do plano, certo? Existem também, dentro dos tipos de projeção, uma classificação quanto às propriedades das projeções. Ou seja, na impossibilidade de se desenvolver uma superfície esférica ou elipsóidica sobre um plano, em deformações, o que se fez? Buscou-se na prática projeções tais que permitam diminuir ou eliminar partes das deformações, conforme a aplicação desejada. Então, existem correções matemáticas para a gente tentar reduzir ao máximo as distorções das nossas projeções. Quanto à propriedade, nós temos aqui 4 classificações. As equidistantes, que são aquelas que não apresentam deformações lineares para algumas linhas especiais. Isto é, os comprimentos são representados em escala uniforme, isso quer dizer equidade igual distante, ou seja, as distâncias não são tão deformadas, são mais corrigidas. Já nas propriedades conformes, são aquelas que representam, sem deformação, todos os ângulos em torno de quaisquer pontos e decorrentes dessa propriedade não deformam pequenas regiões. Conforme, né? Se você tem uma forma característica, ou seja, não tem deformação de forma.
forma dos continentes, a forma da representação, é a mais próxima possível do real. Lembrando, gente, que uma projeção nunca é uma representação exclusiva e idêntica ao real, ela é uma projeção. Lembrando que você vai sair de uma estrutura geométrica, que é a forma do formato da Terra, para uma estrutura planimétrica, que é o plano, certo? Então você vai sair de 3 dimensões para um plano de apenas 2 dimensões. Então há necessariamente deformações. O que se faz é tentar corrigi-las de forma matemática a partir dessas propriedades. Já as equivalentes têm a propriedade de não alterarem as áreas, ou seja, não há alteração de área. Se nas conformes não há alteração de forma, nas equivalentes não há alteração de área, isso é importante perceber, conservando assim uma relação constante com as suas correspondentes na superfície da Terra. Então, digamos que numa projeção equivalente, o Brasil, que tem pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, em projeções equivalentes, ele vai manter a proporção de 8 milhões de quilômetros quadrados. O que pode ser que aconteça, e que de fato acontece em projeções equivalentes, é que o formato, a forma, o desenho do Brasil não é exatamente igual ao que ele é na realidade. Então você mantém o tamanho da área em detrimento de não manter a forma idêntica. Então, complementando, seja qual for a porção representada no mapa, ela conserva a mesma relação com a área de todo o mapa. Quanto às propriedades, nós temos também as afiláticas, que são aquelas projeções que não possuem nenhuma das propriedades dos outros tipos, ou seja, ela não é equidistante, ela não é conforme, ela não é equivalente. Isto é, equivalência, conformidade e equidistância, ou seja, as projeções em que as áreas, os ângulos e os comprimentos não são conservados. Então, nas afiláticas, você não tem manutenção nem na área, nem do ângulo, nem do comprimento. Coisa que você mantém pelo menos uma dessas características em cada uma. Nas equidistantes, você tem a manutenção dos comprimentos. Nas conformes, você tem a manutenção dos ângulos e formas. E nas equivalentes, a manutenção das áreas. Sendo assim, as propriedades acima descritas são básicas e mutuamente exclusivas. Elas ressaltam, mais uma vez, que não existe uma representação ideal, mas apenas a melhor representação para um determinado propósito. Quanto ao tipo de contato entre as superfícies de projeção e referência, então nós temos mais outras duas características de projeções, certo? Que são, quanto ao tipo de contato entre as superfícies de projeção. Elas podem ser tangentes, quando a superfície, ou seja, o plano de projeção é tangente à de referência. Plano no plano, um ponto, cone, cilindro, uma linha, que é aquela que a gente já tinha visto aqui em cima. Ó. Os planos você tem tocando em um ponto, as cônicas tocando em linhas e as cilíndricas também tocando em linhas. Por sua vez, nós temos um outro tipo de contato entre as superfícies de projeção, que é o tipo de contato secante. A superfície de projeção secciona a superfície de referência. No plano, você tem apenas uma linha fazendo a projeção nesse plano. No cone, 2 linhas desiguais e no cilindro, 2 linhas iguais. Através da composição das diferentes características apresentadas nesta classificação das projeções cartográficas, podemos especificar representações cartográficas cujas propriedades atendam às nossas necessidades em cada caso específico. Gente, isso deixa bem claro que a utilização de projeções ela vai depender do objetivo que você está querendo propor na representação do seu mapa. Nesse exercício de revisão que eu vou deixar para vocês fazerem e a gente vai resolver ele na aula presencial, né? Corrigi-lo na aula presencial, porque vocês já vão me trazer para a aula presencial ele resolvido, e ele vai fazer parte da revisão para a prova. Nós temos duas projeções bem conhecidas. A Mercator, que é essa projeção que vocês podem ver que tem uma distorção muito grande quando você se distancia do Equador em direção às maiores latitudes, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. O tamanho exagerado da Groenlândia, o tamanho exagerado da Antártida. A gente sabe que eles não têm esse tamanho. Na realidade, tão poucos outros continentes
aqui como a América do Sul, a África e parte da Ásia, tem esse tamanho reduzido. Já a projeção de Arnold Peters, você vê o quê? Uma distorção menor nas áreas mais ao norte e mais ao sul, e uma manutenção das formas e das áreas mais próximas do real da Terra. O continente africano com seu tamanho de fato em relação à Europa e à Ásia, a América do Sul com seu tamanho de fato em relação à América do Norte, todo o continente americano em relação à Europa, e assim por diante. Nós temos uma perspectiva mais próxima da forma real da Terra. Certo? Nesse exercício de revisão, então, vocês vão pesquisar no nosso material, nessa aula que a gente está vendo aqui e no vídeo apresentado na plataforma, e vão responder. Classifique as projeções ao lado, tanto a de Mercator quanto a de Peters, de acordo com os tipos de projeções que vimos anteriormente. Ou seja, quanto ao método, a de Mercator ela é geométrica ou analítica? A de Peters ela é geométrica ou analítica? Quanto à superfície de projeção, ela é tangente ou secante? Quanto à superfície de projeção, a Mercator é tangente ou secante? A Peters é tangente ou secante? Quanto às propriedades, que a gente já tinha visto, é equidistante, é conforme, é equivalente ou é afilática? Quanto ao tipo de contato, superfície e projeção de referência. Então, vocês vão fazer o quê? Essa classificação de cada uma das duas projeções e levar para a nossa aula presencial, ok? Seguindo, gente, o nosso conteúdo, eu cheguei agora no que eu queria deixar mais consolidado com vocês, que é a perspectiva da escala. Então, hoje nós vamos ver o que? Alguns exemplos de cálculo de escala e de interpretação dessa escala, certo? E na aula a gente vai reforçar essa questão. Então, já sugiro que vocês vão estudando o material proposto, o material que está na plataforma e os exercícios que foram pedidos, porque eles serão muito importantes na fixação desse conteúdo. Os exercícios que eu digo, aqueles que são as atividades obrigatórias da disciplina, certo? Então, gente, a escala cartográfica é um importantíssimo elemento presente nos mapas. Ela é utilizada para representar a relação da proporção entre a área real, ou seja, a superfície real que você está mapeando, que você está cartografando, ou que você está fazendo análise, e sua representação. Então, peguemos o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso ele tem uma área X, e essa área não pode ser representada em um mapa em seu tamanho real, né? Porque senão seria um mapa imenso, gigantesco, do tamanho do próprio estado. Então, o que a escala nos permite fazer? Reduzir o tamanho desse estado, ou seja, reduzir a área mapeada, da superfície real mapeada, por um plano menor e transformá-lo no mapa. Então, nada mais é do que a proporção entre o tamanho da superfície na realidade e o tamanho dessa superfície representada no mapa, numa carta, qualquer que seja. Certo? Então, uma carta ou mapa é a representação convencional ou digital, né, da configuração da superfície topográfica, ou seja, da superfície, do relevo, da superfície, das modificações morfológicas daquele terreno. Esta representação consiste em projetarmos essa superfície, ou seja, com os detalhes nela existentes sobre um plano horizontal ou em arquivos digitais. Ou seja, digamos que nós peguemos a malha rodoviária do estado de São Paulo e a gente pode projetá-la em um mapa ou uma carta e representá-la em um tamanho menor, baseado numa proporção da escala, toda a malha rodoviária do estado de São Paulo, ou seja, com seus detalhes, com seus cruzamentos. Se é uma rodovia federal, se é uma rodovia estadual, se é uma vicinal, se é um caminho e etc. Esses detalhes que eu estou dizendo aqui podem ser representados tanto os elementos naturais quanto os elementos artificiais. Então, são os elementos da natureza, como rios, mares, lagos, montanhas, serras, etc., e os elementos criados pelo homem, represas, estradas, pontes, edificações, malhas urbanas, bairros, escolas, hospitais e etc. Uma carta ou mapa, dependendo dos seus objetivos,
só estará completa se trouxer esses elementos devidamente representados. Gente, sendo assim, nós temos dois tipos básicos de escala. O primeiro tipo básico é essa escala numérica, que segundo Anjos 2012, a escala numérica é a expressão matemática que indica a relação entre uma distância no mapa e sua correspondência no terreno, que é aquilo que a gente tinha dito anteriormente. Então vocês podem ver no exemplo dado que nós temos essa fração, essa relação proporcional, que está 1 sobre 500 mil. Quer dizer que esse 1, que é a dimensão gráfica, ou seja, que é a dimensão que está representada no mapa, corresponde a 1 centímetro. E a dimensão real corresponde a 500 mil centímetros. Isso quer dizer o que, gente? Que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 500 mil centímetros no terreno real, ou seja, na dimensão real. Quer dizer o quê? Que esse 1 centímetro é a representação 500 mil vezes menor do que a representação real no terreno. Então quer dizer que nós reduzimos a realidade para caber no mapa 500 mil vezes. Certo, gente? Outra questão importante das escalas numéricas é perceber que não existe unidade me dizendo que aqui é necessariamente 1 centímetro e aqui é necessariamente 500 mil centímetros. Isso é uma convenção, certo? Então é sempre 1 centímetro e 500 mil centímetros quando você não tem a unidade indicada. Abaixo nós temos o complemento dessa informação, que diz que uma escala de 1 para 500 mil, que é como ela é lida, esse 1, 2 pontos, 500 mil, lei, é lido 1 para 500 mil, significa inicialmente que o espaço representado foi reduzido 500 mil vezes e que cada unidade de medida desenhada no mapa corresponde a 500 mil unidades no terreno, ou seja, no mundo real. 1 centímetro no mapa corresponde a 500 mil centímetros no terreno. É importante lembrar que quanto maior for o denominador, ou seja, esse número aqui de baixo, que é o número reduzido da fração, menor será a escala. Isso a gente vai tratar também na aula presencial, viu, gente? A gente vai trazer exemplos para tratar disso, certo? No nosso próximo slide, a gente vai tratar agora do outro tipo de escala, a escala gráfica, que nada mais é que uma representação gráfica das escalas dos mapas. É aquela reguinha que a gente vê no mapa, que está representando o tamanho, a distância e a proporção da redução daquela representação cartográfica. Então a escala gráfica é aquela que é um segmento de reta dividido de modo a permitir a medida de uma distância em um mapa. Ela permite visualizar de modo facilmente apreensível as dimensões dos objetos figurados no documento cartográfico. Ou seja, se você tem uma linha reta no mapa que representa uma estrada, essa escala cartográfica pode servir como uma régua para você ter uma noção da distância dessa estrada ligando a cidade A até a cidade B. Então você tem uma ideia. O uso da escala gráfica tem vantagens sobre o de outros tipos, uma vez que será ampliado ou reduzido juntamente com o mapa, na mesma proporção. Ou seja, se você aumenta e diminui o mapa, a escala gráfica ela acompanha o aumento e a redução desse mapa. Assim, sempre é possível, a partir da escala gráfica, calcular a escala do documento cartográfico que esteja sendo trabalhado. Aqui nós temos o quê? Exercícios para resolução, para descobrir a escala numérica a partir de uma escala gráfica e descobrir a escala gráfica a partir de uma escala numérica. Então, o primeiro, ele vai da escala gráfica para a escala numérica. Aqui, no ponto A, na letra A, nós temos uma representação gráfica dessa escala, ou seja, a nossa escala gráfica, aquela reguinha. Um espaço entre este ponto aqui e este ponto do meio corresponde a 1 centímetro naquele mapa. Se nós temos dois espaços aqui, isso quer dizer que 2 centímetros correspondem
a 20 quilômetros. Logo, aqui nós temos que 1 centímetro, que é esse espaço total, corresponde a 20 quilômetros. Aqui, na verdade, seria meio centímetro, né? Então, se no mapa 1 centímetro corresponde a 20 quilômetros, e eu sei que a escala numérica ela é ligada, por convenção, necessariamente a estar representada por centímetros, como é que nós fazemos? Segue aqui a letra A. Com uma régua, meça a distância correspondente na escala gráfica ao valor atribuído por ela. No exemplo ao lado, após medição, foi indicado que 1 centímetro corresponde a 20 km, como está aqui. De 0 a 20 aqui, você tem 1 centímetro. Lembre-se que na sua medição nem sempre o valor atribuído pela escala gráfica, ou seja, a distância no terreno, corresponderá a 1 centímetro. Pode corresponder a menos, pode corresponder a meio centímetro, pode corresponder a 2. Por isso é importante a utilização da régua para você sair da escala gráfica para a representação da escala numérica. Por isso, use uma régua para medir a distância e fazer a correspondência. Com uma regra de 3 simples, é possível descobrir a escala numérica conforme o quadro ao lado. Então está aqui. Se eu tenho 1 centímetro igual a 20 km, eu sei que 20 km com a transformação corresponde o quê? A 2 milhões de centímetros. Isso quer dizer que a escala numérica correspondente é 1 para 2 milhões. Por que eu estou colocando em centímetros para representar a escala gráfica? 1 para 2 milhões. Porque isso é a convenção cartográfica que diz que isso deve ser representado em centímetros. Então, se vocês se depararem com essas questões de quilômetro ou metro, sempre faça a transformação para centímetro. Continuando. Com uma regra de 3 simples, é possível descobrir a escala numérica conforme o quadro ao lado. O resultado mostra que a escala é de 1 para 2 milhões. 1 para 2 milhões na leitura, ou seja, a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 2 milhões de centímetros no terreno. Já que no exemplo 2, a gente vai partir da escala numérica para a escala gráfica. Então, eu tenho a escala numérica 1 para 10 mil, ou seja, 1 centímetro equivale a 10 mil centímetros, e eu quero fazer o quê? Construir a escala gráfica a partir da escala numérica. Então, vamos lá. B. Na escala numérica ao lado, percebemos que trata-se de uma escala de 1 para 10 mil, ou seja, 1 centímetro no mapa para 10 mil centímetros no terreno, na realidade. Com o auxílio de uma régua, trace uma reta para confeccionar sua escala gráfica. Então, com uma reguinha, você vai traçar uma reta de 2 ou 3 centímetros para confeccionar sua escala gráfica. Meça 1 centímetro para fazer a correspondência do valor numérico, para a representação no segmento de reta, como o exemplo ao lado. Então, eu vou medir, e aí eu já sei que 1 centímetro corresponde a 10 mil centímetros, ou seja, 1 centímetro vai corresponder a 100 metros. Logo, a resposta é, a escala gráfica correspondente à escala numérica dada é essa. Aqui no espaço de 1 centímetro eu tenho 100 metros. Certo? Então, o uso da régua, gente, é importantíssimo. Aqui nós temos outros exercícios para fixação e eu peço que vocês refaçam eles, né, porque são 2 exercícios que são muito parecidos com os exercícios da atividade obrigatória que foi pedido para vocês. Certo? Aqui eu resolvi, na questão número 1, apenas a letra B, a caráter de exemplo. E na questão 2 eu resolvi apenas a letra A com um caráter de exemplo. Cabe a vocês fazerem o restante das letras. No caso da questão A, a C, a D, a E e a F. E na questão 2, a B e a C. Certo? Voltando aqui para a questão 1, letra B, nós queremos fazer o quê? A escala gráfica a partir das seguintes escalas numéricas. Então eu peguei esse exemplo aqui da letra B, que corresponde o quê? 1 centímetro equivale a 500 mil centímetros. Lembra? Essa é uma escala então de 1 para 500 mil. Chegando aqui, eu cheguei à conclusão que 1 centímetro equivale a 500 mil centímetros pela perspectiva o quê? Dessa escala. Eu sei, gente, que
Para fazer os cálculos, é bem melhor você calcular com números menores, ou seja, você sair desses números grandes aqui do centímetro e chegar no quilômetro. Então eu fiz aqui um passo a passo para a transformação. Nós sabemos, gente, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Isso quer dizer, então, que 500 mil centímetros é igual a 5 mil metros. E como você acha isso? Você pega os centímetros e divide por 100, ou seja, eu peguei 500 mil centímetros e dividi por 100 centímetros, que é o equivalente a 1 metro, para descobrir o valor de 5 mil metros. Para passar de metros para quilômetros, eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Sendo assim, eu vou ter 5 mil metros e eu sei que 5 mil metros corresponde a 5 mil quilômetros. 5 quilômetros, perdão. Para chegar nesse valor, eu dividi 5 mil metros por 1000 metros. Ou seja, 5 quilômetros por 1 quilômetro, cheguei a 5 quilômetros. Então, aqui embaixo eu tenho que 1 centímetro nesse mapa corresponde a 500 mil centímetros, 1 centímetro nesse mapa corresponde a 5 mil metros e que 1 centímetro nesse mapa corresponde a 5 quilômetros. Como que na confecção da escala gráfica é muito mais fácil a gente colocar em quilômetros ou em metros do que em centímetros, eu optei por, meu exemplo aqui da escala gráfica, colocar a representação em quilômetros. Eu sei que o espaço entre 0 a 5 aqui corresponde a 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros. Assim como 2 centímetros no mapa corresponderá a 10 quilômetros, 3 centímetros a 15 quilômetros, 4 centímetros a 20 quilômetros e assim por diante. Certo? Então eu parti da escala numérica e cheguei na representação gráfica dessa escala, ou seja, na escala gráfica. Na questão 2, nós vamos fazer o caminho contrário, ou seja, nós vamos partir da escala gráfica e descobrir a escala numérica correspondente. Para isso, eu peguei o exemplo da letra A. Com a minha régua, eu fui lá e medi que essa escala gráfica de 0 a 50 km tem 1 centímetro. Então, eu descobri que 1 centímetro no mapa corresponde a 50 quilômetros no terreno. Logo, 1 centímetro corresponde a 50 mil metros. Eu fiz o caminho contrário aqui. Se aqui eu faço a divisão por 100 para sair de centímetro para metro e a divisão por 1000 para sair de metro para quilômetro, aqui eu faço a operação matemática contrária. Para sair de 1 centímetro para metro, eu faço o quê? Eu multiplico 50 quilômetros por 100. Uma vez que eu sei que 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então, eu peguei e multipliquei 50 por 100. Para eu sair de metros para centímetros, multiplico os metros por 1000. Então, eu cheguei que 1 centímetro equivale a 5 milhões de centímetros. Por que que eu tive que chegar até o centímetro? Lembra que eu falei antes, nos slides anteriores, que a convenção cartográfica das escalas numéricas é necessariamente dado em centímetros. Isso quer dizer que essa distância que eu tenho aqui de 0 a 50, que corresponde a 1 centímetro, que é de 0 a 50 km no real, é a mesma coisa de que 1 centímetro nesse mapa corresponde a 5 milhões de centímetros. Sendo assim, a gente trouxe também um outro exercício de fixação para cálculo de escala. Certo? É interessante vocês seguirem esse passo a passo, que não vai ter erro nenhum, gente, na resolução desse trabalho. Esse aqui também é um trabalho que eu vou deixar para vocês tentarem fazer e a gente vai resolver eles em sala. Tá certo, gente? Então, eu tenho aqui, dado o mapa abaixo, que é o mapa da Península Ibérica, onde tem Portugal, Espanha e a França, e algumas cidades da Espanha. Aí eu pergunto a vocês algumas questões aqui, A, B e C. Calcule a distância entre Madrid e Sevilha, ou seja, tem Madrid aqui e Sevilha. É óbvio, gente, que não é necessariamente em linha reta a distância entre Madrid e Sevilha, mas para a gente perceber aqui e facilitar nosso cálculo, nós vamos utilizar essas distâncias em linha reta. Certo?
Então a resolução passo a passo é a seguinte. Número 1. Com uma régua, meça no mapa a distância entre as cidades. Então você vai com uma régua pegar a distância entre Sevilha e Madrid, ou entre Madrid e Sevilha. E vai ter o quê? Um valor, e você vai anotar. Digamos que tenha dado 2 centímetros entre Madrid e Sevilha. Você vai lá e anota. Distância entre Madrid e Sevilha no mapa, 2 centímetros. Com a mesma régua, meça na escala gráfica, que é essa reguinha aqui que vocês já viram, a distância correspondente entre 0 e 190 km, para você saber qual é a correspondência do mapa com a realidade. E anote este valor. Digamos que você foi lá com sua régua e mediu que a distância aqui entre 0 e 190 é de 1 centímetro. Está aqui, ó, 1 centímetro. Está equivalendo a 190 km. Isso é o quê? O passo 3. Ó. Digamos que entre 0 e 190 km tenha dado 1 centímetro. Isso implica que 1 centímetro no mapa corresponde a 190 km no terreno. Além disso, digamos que entre Madrid e Sevilha a distância no mapa acuse 2 centímetros, que é aquele primeiro valor que você pegou aqui no passo 1. Temos então a possibilidade de resolver a partir de uma regra de 3 simples. Eu prefiro, gente, sempre fazer cálculo de escala por regra de 3, sem utilizar a fórmula das escalas, porque eu acho que a regra de 3 é bem mais apreensível, e bem mais simples de fazer. Então aqui vamos fazer nossa regra de 3. Se eu sei que 1 centímetro equivale a 190 km, 1 centímetro no mapa equivale a 190 km no real, porque eu já fiz essa medição aqui na nossa escala gráfica, e sei também que a distância entre Madrid e Sevilha é de 2 centímetros no mapa, eu posso então deduzir qual é o quilômetro, qual é a distância em quilômetros de Sevilha e Madrid, fazendo essa regra de 3 simples. Então, 1 centímetro está para 190, 2 centímetros está para x. X é o valor da distância que eu quero descobrir, ou seja, entre Madrid e Sevilha. Logo, x é igual a 2 vezes 190, uma regra de 3 simples, aquele cálculo cruzado, x vezes 1 é x, 2 vezes 190 dá o quê? 380. Eu descobri então que x, que é a distância entre Madrid e Sevilha, corresponde, na realidade, a 380 km. E isso eu já sei responder a letra A. Sabendo disso, realize as letras B e C da mesma forma. Ou seja, na letra B você vai calcular a distância entre Bilbao e Madrid, e na letra C entre Barcelona e Sevilha. Lembrando que para sair de Barcelona e chegar a Sevilha, você vai passar por Saragoça e passar por Madrid para depois chegar em Sevilha. Então você vai ter que medir as distâncias entre todas essas cidades para ter a distância total. Certo, gente? Eu acho que isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Certo? Na verdade, essa videoaula ela serve como um apoio ao aprendizado de vocês. E na nossa aula presencial, fiquem tranquilos que todo esse conteúdo vai ser reforçado em todos os 3 polos. Certo? Então a gente fica por aqui hoje. Espero ter facilitado. E qualquer dúvida sobre os exercícios propostos na plataforma, os exercícios propostos nessa videoaula, ou qualquer outro exercício de cartografia ou conteúdo que vocês tenham estudado, além dos que a gente propõe, procurem os fóruns, procurem os tutores, que eles são os responsáveis por dirimir, ou seja, responder às dúvidas de vocês. Tenho percebido que nessa disciplina a participação nos fóruns está sendo bem reduzida, principalmente no polo do qual eu sou responsável, que é o polo de Diamantino. Nós estamos aguardando vocês, porque a gente sabe que essa é uma disciplina que levanta bastante dúvida, então vocês não podem deixar de participar dos fóruns. Tá ok, gente? Ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima e até o nosso encontro presencial. Obrigado.